Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E claro, segue a gente também lá no Instagram, então fazendo um trabalho bem bacana por lá. Bom, galera, vamos logo às informações aí que tem bastante notícia importante para trazer para vocês. Vamos dar uma passada na rodada ontem. Tivemos jogos importantes. O Botafogo, nosso rival de acesso e também aqui do estado do Rio de Janeiro, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0. Faltam apenas 2 jogos para finalizar a rodada. Cruzeiro e CSA e Vasco e Brusque. E Vasco e Cruzeiro podem ultrapassar o Botafogo pela primeira vez desde que o campeonato iniciou. O Botafogo pode terminar a rodada na 11ª colocação. E, em caso de uma vitória simples de 1-0 do Vasco contra o Brusque, o Vasco chega à 6ª colocação. O Brusque já tem 10 pontos, caso o Vasco ganhe. Ele chega ali a 10 pontos também. E o saldo de gol de ambos empata se o Vasco fizer apenas 1-0. O saldo do Brusque é 1, do Vasco é menos 1. O Vasco faz um gol, vai para saldo 0. E o Brusque de 1 vai para 0. Pô, mas aí empatou. Sendo que o Vasco vai ter mais gols ainda do que o Brusque. Então uma simples vitória hoje coloca o Vasco já na 6ª colocação e a 2 pontos do G4. As duas últimas equipes do G4, me foge a memória agora, uma é o Sampaio Corrêa, a outra não lembro agora qual é, mas as duas têm 12 pontos. Então é extremamente importante a vitória hoje e eu vou trazer para vocês agora aqui já a provável escalação do time do Vasco. Segundo os companheiros do Globoesporte.com, inclusive antes de bater a escalação, vocês vão perceber que é muito parecido com aquele time base lá do Carioca, onde o Vasco estava bem. Depois que parou de entrar a gurizada, chegaram todos os reforços, depois o time caiu assustadoramente depois das finais do jogo do Botafogo. Eu vou cantar para vocês a escalação e vocês vão ver que é praticamente o mesmo time. Lucão é o goleiro, já que Vanderlei está fora do jogo por Covid. Na lateral direita, segundo o GE, vai jogar o Léo Matos. Tem uma possibilidade do Zeca jogar na direita e o Riquelme ser mantido na esquerda, mas segundo o GE, a tendência é que o Léo Matos volte à titularidade e o Zeca na lateral esquerda. A cabeça de área, formada por Hernando e Leandro Castelo, jogaram muito pouco junto, mas era idealizado na cabeça do Marcelo Cabo essa zaga, e no começo era esse quarteto principal de miolo de zaga do Vasco, Castan, Hernando, Zeca e Léo Matos, com o Vanderlei que está fora. E aí a cabeça de área mantida. Hoje vão jogar Andrei e Matias Galarza. Bruno Gomes não pode jogar porque está suspenso, foi expulso no jogo passado contra o Cruzeiro. O Rômulo está com Covid e o Michel está afastado por ato de indisciplina. Foi flagrado naquela balada, divulguei para vocês ontem aqui, e está afastado do elenco por um período. O cérebro da equipe é Marquinhos Gabriel, ou seja, o meio-campo é o mesmo daquele do Campeonato Carioca. O Morato deve começar jogando aberto pelo lado direito, fez o gol do jogo contra o Cruzeiro. A diferença agora é só a ausência do Peck, que é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, e àquela altura era titular da equipe. Quem vai jogar na vaga do Peck é o MT, e na frente, Germancano. Então poucas mudanças daquele time lá de trás. Apenas a saída do Vanderlei por Covid, a perda de titularidade do Peck para o MT. De resto, é o mesmo time que vinha jogando o Campeonato Carioca. O Vasco tem 3 jogadores aí pendurados. Caso tomem cartão amarelo hoje, não vão enfrentar o Goiás no meio da semana. São eles, Matias Galarza, Léo Jabá e Morato. E aí, o que vocês acharam das prováveis escalações? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que o que a gente tem à disposição para hoje é o melhor mesmo a colocar em campo. Tenho dúvida aí, né, se o Vasco não seria melhor manter as laterais com Riquelme e Zeca, pela questão da profundidade. Mas enfim, vamos torcer para o Vasco vencer hoje, vencer bem, né, para dar um pouco de tranquilidade, e quem sabe a gente já venceu o Goiás na quarta-feira que vem fora de casa. Com isso, o Vasco ultrapassa o próprio Goiás. Lembrei agora, o Goiás é o 3º colocado. A gente entraria no G4 ali. Vamos torcer para as coisas, enfim, começarem a clarear. Botafogo, que veio ficando no G4 direto aí, começou a cair. Já pode acabar a rodada na 11ª colocação, a 3 pontos da zona de rebaixamento, e
perdeu duas peças recentes agora. O lateral PV, que era titular e vinha jogando muito bem, foi vendido. E o volante Souza, que era outro titular, foi emprestado à Bélgica por 3 milhões de reais. Então o Botafogo já começa a perder peça, jogadores oriundos da base, para poder fazer caixa. O campeonato está muito no começo. O próprio exemplo disso foi o próprio Vasco na Série A ano passado. Chegamos a liderar a competição, ficamos no G4 por muito tempo. E depois, quando começou a cair, foi só ladeira abaixo. A gente tem 32 rodadas por jogar ainda. Mas enfim, vamos torcer para uma vitória do Vascão hoje. Bom, galera, tem mais notícia para trazer para vocês. O Vasco já divulgou o novo uniforme, fez alguns manifestos também. Vou falar para vocês como é que vai estar a ornamentação de São Januário para logo mais. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Você tá ligado que já na quarta-feira que vem, na transmissão do jogo contra o Goiás, a gente vai fazer o sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar para o e-mail do canal que está aqui na descrição do vídeo, futebolaco2019@gmail.com. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai colocar lá no site da 1xBet e ele vai ficar disponível para você fazer apostas esportivas. Tem Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Libertadores, Copa do Brasil, Eurocopa e Copa América que já estão na fase de mata-mata. E a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Pagam rápido e pagam muito bem. Por que não utilizar os seus conhecimentos de futebol para poder fazer dinheiro com isso? Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vem! Bom, galera, vamos falar agora do novo uniforme. Agora há pouquinho, por volta de 11 horas da manhã, o Vasco anunciou de forma oficial o seu novo uniforme, o seu quarto uniforme que o Vasco terá agora em todas as temporadas. Usualmente todos os clubes já têm 3 uniformes, esse aqui inclusive é o terceiro uniforme do Vasco, e esse que o Vasco lançou hoje, já vou colocar para vocês as fotos inclusive na tela, vai ser o quarto uniforme do Vasco dessa temporada. Para o ano que vem, o Vasco também terá um quarto uniforme, não sabemos agora qual será a causa, mas pela informação que foi divulgada, sempre vai ser algo ligado a alguma causa específica. Não sei se o uniforme do ano que vem vai ser ligado para algo voltado ao racismo. E no dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E o Vasco vai estar abraçando essa causa e por esse motivo fez esse uniforme. Eu vou ler para vocês agora como o Vasco anunciou o seu novo uniforme nas suas redes sociais. Em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é comemorado em 28 de junho, lançamos hoje essa camisa especial, deixando claro que seguimos firmes em nosso posicionamento na luta pelas causas sociais e contra o preconceito, como sempre foi na história do clube. O Vasco nasceu como time de todos, sempre lutou pela inclusão, pelo respeito, pela diversidade e continuará sendo assim. E como forma de ampliar essa homenagem, o time vai a campo usando a camisa. Bom, galera, inclusive São Januário já está todo ornamentado para receber o jogo, lembrando que o jogo do Vasco é às 9 horas da noite, porém às 4 horas da tarde vai ter o jogo entre Fluminense e Corinthians. O Fluminense alugou o nosso estádio. Esse mosaico foi montado lá nas sociais do Vasco e também essa será a bandeirinha de escanteio para a partida de hoje. Para finalizar, eu vou ler para vocês um manifesto que o Vasco fez logo hoje de manhã bem cedinho para poder estar comentando essa causa. Beleza, galera? É isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like. E se for a primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo os próximos vídeos. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de quem volta Vasco, tamo junto. Valeu, fui! O mundo do esporte não é um espaço que aceite as mudanças com facilidade e leveza. Pudera. O esporte é um reflexo da sociedade que o rodeia e, portanto, reproduz seus estereótipos e práticas, seus valores e preconceitos, reproduz, enfim, sua inércia. Mesmo assim, a sociedade muda e, como reflexo da sociedade em transformação, o futebol também não se mantém imune às suas mudanças. Mas o respeito tem o dever de ir além. O futebol, particularmente, é uma inspiração comum a diversas gerações e deve fazer parte das transformações sociais, rumo a uma sociedade melhor e mais justa. A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução. O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto.
O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero, quem quer que seja. Estamos conscientes de que uma parte das mudanças acontece dentro dos nossos próprios muros, mas estamos dispostos a nos engajar na construção de um Vasco melhor, que reflita o mundo que queremos ver para o futuro próximo, com respeito e dignidade, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Ser parte da mudança e não do problema não é simples, já que exige uma mudança de nós mesmos. O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e da transfobia. O Vasco de 1923 não aceitou o racismo, naturalizado no século anterior. O Vasco do século XXI se nega a aceitar a homofobia e transfobia que marcam o século XX. Mudemos juntos, o caminho é longo, mas o Vasco dará tantos passos quanto forem necessários neste debate. Indispensável ao mundo atual. Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, somos todos iguais. O Vasco da Gama nasceu com um time de todos e continuará sendo.